paz do Divino Mestre Jesus seja presente em nossos corações, hoje e sempre. Tentar interpretar os textos de Emmanuel é sempre um desafio, porque a inteligência dele, a perspicácia, ele traz nas entrelinhas grandes ensinamentos e precisamos de uma atenção muito grande e uma reflexão muito profunda para entender o que Emmanuel quer dizer quando ele nos traz, através da psicografia de Chico Xavier, as mensagens, principalmente essas contidas no livro Pão Nosso, que são verdadeiros ensinamentos e esclarecimentos para nós que estamos aqui tentando nos tornarmos, tentando ser espíritas, tentando ser cristãos e tentando seguir os ensinamentos que Jesus deixou e principalmente tentando ser filhos de Deus. Então vamos lá, o capítulo 150, o título é o mesmo. E ele traz aqui uma fala de Jesus, escrita por João, no seu Evangelho, no capítulo 16, versículo 27. Diz assim: pois o mesmo Pai vos ama. E ele começa assim: ninguém despreze os valores da confiança. Quando a gente pensa na confiança, a gente pensa realmente no crédito que a gente coloca em alguém e acredita que esse crédito nós estamos colocando em alguém que é íntegro, que é honesto, que é reto, que é sincero, que é leal, que tem competência, tem discrição, enfim. A gente pode resumir tudo isso em duas coisas: em acreditar e ter fé. Então, quando nós falamos em Deus, nós temos que falar e pensar em Deus acreditando, crendo na sua existência e tendo fé nos seus desígnios, naquilo que ele, em tudo que ele criou e em tudo aquilo que nós recebemos da vida, principalmente quando reencarnamos. Então, quando ele fala isso, ninguém despreze os valores da confiança, particularmente eu entendi nesse sentido, de que eu não posso desprezar a minha crença e a minha fé, que são os valores da confiança que eu deposito em Deus. Porque tudo que acontece na vida, seja material, na vida espiritual, está sob o controle. Deus está acima de qualquer coisa. Então eu tenho que ter essa fé e essa confiança, acreditar que se eu hoje estou aqui, eu passo algumas dificuldades, eu tenho algumas necessidades, é porque está nos desígnios dele, para mim, que isso aconteça. E lá no Livro dos Espíritos, no primeiro capítulo, que fala sobre Deus, a pergunta número 13, ela diz assim, fala nesse capítulo que fala sobre os atributos da divindade, ou seja, os atributos de Deus, né? Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, temos uma ideia completa de seus atributos? Vai ficar essa pergunta para que cada um de nós que chegue em casa e busque no Evangelho a resposta que foi dada pelos Espíritos. Porque com certeza nós ainda não temos ideia de
todos os atributos de Deus. Esses são o que nós temos a compreensão, ainda a capacidade de compreender, porque são muito mais daquilo do que a nossa pequena concepção de mundo, de universo pode imaginar. Então, eu lanço esse desafio já para nós buscarmos. É a pergunta número 13 do Livro dos Espíritos, do capítulo 1, sobre Deus. Então, quando nós pensamos Deus eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, se nós conseguimos já entender isso, é porque nós acreditamos e nós temos fé em tudo aquilo que acontece conosco. Ou acreditamos em tudo que acontece conosco e temos fé que Deus está por trás de tudo e só Ele é capaz de nos ajudar a resolver as dificuldades que nós encontramos. Depois Paulo continua: servo algum fuja ao benefício da cooperação. Ora, servos somos todos nós estamos aqui como trabalhadores, como servos, como os filhos de Deus, e estamos aqui para contribuir e para cooperar na sua imensa obra, né? A obra de Deus, ela exige a nossa cooperação em todos os sentidos, em todos os lugares onde nós nos posicionamos. Nós não servimos só a Deus quando adentramos a um templo, a uma casa espírita, a uma igreja ou uma instituição religiosa, não. A nossa cooperação na obra divina é em todos os lugares. Começando dentro dessa nossa casa, esse corpo que nós habitamos. É uma obra de Deus. Então, nós temos que cooperar com essa obra no sentido de cuidarmos dela, de cooperar, de colaborar para que nós possamos chegar ao final dessa jornada, carregando essa vestimenta de uma forma tranquila, que nós não façamos o abuso desse corpo que carrega um espírito que veio a esse mundo, que reencarnou, que deu um trabalho imenso no projeto da reencarnação de cada um de nós, e que nós desprezemos o valor que nós temos nessa nossa vestimenta. Mas também nós temos a obrigação de cooperar dentro de casa, na nossa família, no nosso lar. Nós estamos ali nos reunindo, espíritos diversos, afins ou não, mas em que temos um compromisso. E cada um tem que dar a sua cota, a sua parcela de cooperação, para que aquele projeto que foi elaborado com a nossa permissão, com a nossa anuência, na constituição daquela família. Então, nós precisamos contribuir e colaborar para que esse projeto também dê certo. No trabalho, quantos não são os companheiros que são colocados ao nosso lado quando estamos nas nossas atividades profissionais e que dependem também de uma orientação nossa, de uma ajuda, uma contribuição nossa. Porque é um outro ser que está ali encarnado e também é um servo de Deus e que também está ali para cooperar na obra dele. Então, em todas as áreas como encarnados e como desencarnados. Encarnados aqui no trabalho, na igreja, na comunidade, se temos um cargo público, né? Todos eles exigem de nós o melhor que nós podemos dar na contribuição, na cooperação da seara divina. Porque senão não teria sentido ser criado esse mundo que foi criado para que nós possamos passar por ele como uma fase de escola, uma fase de aprendizado,
e nós passarmos por ele e desprezarmos tudo aquilo que está nos sendo proporcionado para a nossa evolução e para o nosso crescimento. Continuando. Quem hoje pode dar algo de útil, precisará possivelmente amanhã de alguma colaboração essencial. Então, aqui Paulo nos chama a atenção da necessidade de nós, né, da utilidade nossa em fazer algo de bom por alguém, de praticar a nossa caridade, de estender a mão àqueles que necessitam, porque lá na frente, ou aqui ainda nesse mundo encarnado, ou como desencarnados, nós vamos reencontrar aqueles a quem nós estivemos juntos ou conseguimos fazer algo para ele, e que lá na frente ele poderá ser útil a nós. No livro Nosso Lar, André Luiz, tem uma passagem do André Luiz em que ele encontra uma senhora que ela não foi bem uma paciente dele, mas ele dava receitas para ela e ela não tinha condições de pagar. E ele fazia algumas consultas. E aquilo ali contou como um ponto a favor dele. Ou seja, ele é o que nós chamamos de bônus quando nós fazemos alguma coisa em benefício de alguém, né? Então, nós temos os nossos bônus que vão sendo creditados na nossa conta divina, na nossa conta bancária divina, vamos interpretar dessa forma. E então, André Luiz, ele recebia muitas preces e orações dessa senhora por aquilo que ele fazia para ela, que era uma coisa simples, que ele mesmo nem dava tanto valor assim, o fato de dar uma receita ou uma consulta gratuita, mas para ela aquilo era um benefício imenso. E, com isso, ele teve, né, recebeu alguns créditos por isso que o auxiliaram quando ele estava no seu processo já desencarnado de aprendizado no plano espiritual. Tem uma outra passagem também no livro Paulo e Estevão, que é um livro muito bonito, que conta a história de Paulo de Tarso, e ainda antes, no início, na primeira parte ainda, quando Estevão ainda se chamava Gesiel, e ele se tornou, era um hebreu, e ele foi escravizado e foi levado para um navio, e ele era obrigado a remar, né, usar os braços, porque naquela época os navios dependiam dos escravos que remassem para que o navio se deslocasse. E ele sempre, tudo que Gesiel, ainda como Gesiel fazia, ele fazia com muito amor. Ele sempre dizia que ele estava, tudo era obra de Deus, então que tudo que ele fizesse teria que ser feito com amor. Então ele era conhecido ali dentro pelo seu comportamento moral, pela sua afetividade, a sua forma de tratar as pessoas, ser uma pessoa mais humana. E então embarca nesse navio uma autoridade romana, se não me engano chamava-se Sérgio, alguma coisa assim, e ele, quando embarcou, ele tinha uma doença muito grave, e era uma doença contagiosa, e ninguém queria se aproximar dele, e ele ficou na cabine, e esse Gesiel foi designado pelo capitão do navio para cuidar desse romano por conta da forma como ele era, de ser uma pessoa boa e desprendido de tudo, de não se preocupar ou de pegar doença, nada. E ele começou a tratar com muito amor e muito carinho daquele homem. E graças a isso que ele fez, ele conseguiu a liberdade dele, porque é claro que ele acabou pegando a doença. Ele conseguiu curar o romano, só que ele teve o contágio da doença e ficou ruim. Então, queriam jogá-lo ao mar, porque ele não serviria mais para nada, né? E aí, esse romano intercedeu por ele, permitindo que ele
fosse, quando no primeiro porto que o navio atracasse, ele permitiria que esse escravo ficasse lá. Então, foi uma forma que ele teve, e é isso que Paulo fala aqui. Quem hoje pode dar algo de útil, precisará possivelmente amanhã de alguma colaboração especial. Então, nesse sentido, muitas vezes, nós até sem saber que estamos fazendo bem de alguém, mas estando sendo úteis, provavelmente teremos uma intercessão lá na frente para que nos beneficie também. É claro que nós nunca devemos fazer isso pensando nisso, mas que poderá acontecer, poderá. Todavia, por enriquecer-se alguém de fraternidade e fé, não ouvide a necessidade do desenvolvimento infinito no bem. Então, aqueles que já conseguiram compreender a noção de que nós temos que ser fraternos, de que nós temos que ter fé em tudo aquilo que nós fazemos, que nós acreditamos em Deus, que nós temos fé na bondade de Jesus, que nós estamos aqui nesta casa em trabalho, não quer dizer que isso é o suficiente. A escola de Deus, como se diz, a gente não tem diploma, não tem formatura. Nós temos que estar nos desenvolvendo no bem eternamente, infinitamente, cada vez mais procurar fazer o quanto mais nós pudermos. Não nos acomodarmos. Não, eu venho aqui para o centro, já estou dando a minha cota, já estou dando a minha contribuição de trabalhar uma hora por semana numa sala mediúnica ou dar um passe. Não, não é só isso. Nós precisamos continuar desenvolvendo cada vez mais, não só aqui dentro do centro, mas fora do centro, praticando a caridade, buscando aqueles que têm necessidade de um auxílio. Então, o desenvolvimento no bem tem que ser infinito. Os obreiros sinceros do Evangelho devem operar contra o favoritismo pernicioso. Aqueles que trabalham em nome do Evangelho de Jesus, nós sabemos que existem dentro da doutrina espírita, nós temos o conhecimento dos médiuns, daquelas pessoas que têm uma mediunidade mais ostensiva, que são capazes de ter a vidência, a audiência, a psicografia, algumas dessas faculdades mais desenvolvidas. E aqueles que têm o estudo e conhecimento, nós temos que procurar combater nós não podemos dar favoritismo para um ou para outro. Porque ele é um médium melhor do que o outro, ele precisa de mais atenção, ele precisa disso. Ou, imagine se o Chico, ele não tivesse a humildade que ele teve e ele se deixasse levar pelo favoritismo das pessoas da sua mediunidade. E ele mostrava a todo momento que ele era um ser infinitamente mais inferior, ele se chamava de subverme, porque ele não se achava superior a ninguém, ele não se achava melhor que ninguém. E aqueles que trabalham dentro de qualquer atividade religiosa não devem permitir que o favoritismo se torne uma coisa que vá, inclusive, dividir, criar divisões dentro das obras. A lavoura divina não possui privilegiados. Em suas sessões numerosas, há trabalhadores mais devotados e mais fiéis. Contudo, esses não devem ser categorizados à conta de fetiches, e sim respeitados e imitados por símbolos de lealdade e serviço. Então, aqueles que são dedicados à obra, que conseguem desenvolver as suas faculdades, colocar a sua faculdade em benefício do bem ao próximo, esses devem servir de exemplo para nós. Mas não, como diz assim, a lavoura de Deus, ela não possui privilegiados. Cada um tem o seu talento. Cada um de nós somos um indivíduo, temos diferença. Por isso que nenhum de nós tem uma impressão digital igual a da outra. Porque Deus
sabe quem é seus filhos e ele não privilegia ninguém. Criar ídolos humanos é pior que levantar estátuas destinadas à adoração. O mármore é impassível, mas o companheiro é nosso próximo, de cuja condição ninguém deveria abusar. Isso aqui ele está nos alertando a questão de como lá no passado, na antiguidade, se idolatravam estátuas, né? E hoje nós ainda encontramos pessoas que fazem isso, que criam ídolos humanos, né? Porque eles acham que nós não podemos idolatrar ninguém, né? Como ele diz aqui, o mármore, por que ele dá o exemplo do mármore? Uma estátua de mármore, ela é impassível. Você pode chegar ali, pode chorar, pode falar, pode rir, pode brincar, pode xingar, pode fazer o que você quiser. Ela vai continuar sendo uma pedra, porque ela não tem sentimentos. Mas o ser humano, ele tem sentimentos. E quando você idolatra um ser humano, você pode despertar nele sentimentos que não são bons. O orgulho, a vaidade, até a inveja de outros, pela forma como você está tratando, né? Então, a necessidade de se evitar a idolatria humana. E também do respeito àqueles. Isso ele fala quando se procura um médium para querer resolver problemas que o médium não tem condições de resolver. Se nós temos um compromisso, um resgate a fazer, não adianta o médium, ele não vai conseguir interferir na nossa vida, ele não vai conseguir interferir e mudar o curso daquilo que tem que acontecer conosco. Porque nós nos programamos para passar por aquilo. Nós recebemos uma programação e assinamos embaixo, aceitando aquela programação da reencarnação. Então, procurar alguém que tem uma faculdade e que achando que essa pessoa vai resolver a minha dor, vai resolver a minha dificuldade, é um engano muito grande. Então, nós temos que evitar, porque também é um abuso, né? É abusar da pessoa. Que cada homem pague o tributo de esforço próprio à vida. Essa vida que nós temos é uma vida muito valorosa. É de um grande valor para nós. Termos reencarnado é um valor imenso. Tanto que falam assim, se você nasceu, mas não teve a oportunidade de conhecer os seus pais biológicos, ou se os seus pais biológicos, você tem problemas com eles, da mesma forma, seja agradecido. Tenha gratidão porque eles lhe deram a oportunidade da vida. E a vida é um valor imenso, ter a vida, a reencarnação e a vida eterna também. Porque Deus nos deu a vida eterna e nós temos que pagar com o nosso esforço, como ele chama aqui de tributo. Tributo é o peso, né, do imposto que nós temos que pagar para poder ter direito a alguma coisa, não é isso? Então, é como ele fala aqui, pague cada homem o tributo de esforço próprio à vida. Então, vamos trabalhar para que a nossa vida seja melhor. Ajuda-te e o céu te ajudará. Isso é o capítulo que fala sobre a necessidade de nós nos esforçarmos e procurarmos nos ajudarmos. Não adianta eu querer ajudar alguém que está passando por um processo de uma dependência química, de um vício, ou qualquer outro tipo de dificuldade, se a pessoa não quer se ajudar. Então, as recomendações que nós recebemos são essas, de que quando nós queremos ajudar alguém, é necessário que ela queira receber ajuda. Jesus fazia isso. Quando alguém chegava a Jesus pedindo que ele, antes que ele chegasse, né, Jesus perguntava: o que queres de mim? O que queres que eu faça? Então, Jesus só curava quando a pessoa queria ser curada. E Jesus sabia disso, quando ele lia nos olhos da pessoa se ela queria ou não a cura. O próprio Cristo afirmou que o mesmo Pai, o Supremo Senhor, espera de nós apenas isto, a fim de converter-nos em colaboradores
diretos, ou seja, que nós paguemos esse tributo a essa vida maravilhosa. O próprio Cristo afirmou que o mesmo Pai que o distingue ama igualmente a humanidade. Então, o Pai é o mesmo para todos. Ele não vai me amar porque eu sou brasileiro, ele não vai amar um porque ele mora na Ásia, ele ama a todos, a humanidade inteira. Isso Cristo afirmou, né? Que a forma que Deus amava ele, amava também a todos os homens. O Deus que inspira o médico é o que ampara o doente. Ou será que Deus vai proteger só o médico, vai dar só auxiliar o médico? E o doente? Não, o doente também está. Deus também está do lado dele. Não importa que asiáticos e europeus o designem sob nomes diferentes. Invariavelmente é o mesmo Pai. Conservemos, pois, a luz da consolação, a bênção do concurso fraterno, a confiança em nossos maiores, ou seja, naqueles que estão nos protegendo, que são designados por Deus para nos dar a proteção, e a certeza na proteção deles. Contudo, não olvidemos o dever natural de seguir para o alto, utilizando os próprios pés. Ou seja, nós só vamos conseguir atingir a Deus ou chegar ao nosso limite, no máximo da evolução que for permitido a nós, se for pelos nossos próprios pés. Porque ninguém, a não ser o próprio Deus, a quem nós temos a confiança, é que conseguirá nos levar até Ele. E é através do seu Filho Jesus que veio nos mostrar o caminho para chegarmos até lá. Muito obrigada.